Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Gisele. Tarciano já está perguntando: vai ter miojo? Tem miojo. E no friozinho, hein? Quem mais que já chegou aqui? Boa noite, Maria, Eduarda, Isabela, Luísa, Beatriz. Vai chamando aí seu amigo Fischer, tá? Para ele não perder esse momento. Eric também já está aqui. Kaique Mota. Seu xará, Kaique. Mariane. Boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Tá frio aí? Aqui deu uma chuva forte agora. Tive que fechar tudo, todas as janelas, todas as portas. Deixa eu ver quem chegou mais aí. Arthur, boa noite. E aí, vocês já leram o livro de vocês? Como é que tá aí o processo do planejamento? Como é que está? Vão me contando aí como é que estão as coisas. Já fez a reunião aí com o seu diretor de base para fazer o seu planejamento? Beatriz está falando, está parecendo um dilúvio, bem isso. E olha que Salvador não pode chover muito, hein? Salvador choveu um pouquinho a mais do esperado, já começa a alagar tudo. Eric Araújo, eu conheço Gabriel Cássio. Por quê? O que é que tem, Gabriel? Boa noite, boa noite. Está faltando bastante gente, hein? Chama lá seu amigo, quem é da mesma base que você, que também é Fischer, né? Que se cadastrou aí, que fez a inscrição. Hoje vai ser um momento muito interessante para a gente poder aprender um pouquinho mais, né? Aprofundar o nosso conhecimento. Parabéns, Kaique. Kaique está falando que vai esperar até a última reunião para ficar bem informado. Parabéns, é isso mesmo. Nós adicionamos no nosso planejamento do treinamento Fischer essas duas aulas, nesses dois encontros, o de hoje e o de amanhã, tá certo? Hoje vai ser esse aulão para a gente aprofundar o conhecimento sobre o livro É Guerra. E amanhã nós vamos ter também um professor, um teólogo aqui à sua disposição para você tirar suas dúvidas, tá? Você tenho certeza que você já revisou as aulas, que você já assistiu, né? Aqui com a gente. Você pode ir lá no link novamente, assistir todas as aulas, ter acesso aos PowerPoints. E amanhã nós vamos ter um teólogo aqui, um professor disponível para tirar suas dúvidas, tá? Na questão de evangelismo, certo? Tudo que envolve evangelismo, ele vai poder tirar a sua dúvida amanhã, tá bom? Então, se preparem, estudem o material mais uma vez, para que você possa fazer perguntas relevantes, importantes para o seu evangelismo, tá bom? Maria está perguntando se a reunião será gravada. Hoje está sendo gravada, amanhã provavelmente também, tá? Mas seria muito bom, Maria, se você pudesse entrar um pouquinho para você poder participar também, né? Tirar dúvidas. Tem surpresas também, tá? Então aguarde que tudo pode acontecer aqui durante essa aula. Vou esperar só mais um pouquinho, chegar mais alguém. Cadê Tarciano que se manifestou aí do miojo e sumiu? Mas será que ele foi fazer o miojo dele lá? Aqui, tô aqui, eu quero. Eu já tomei, foi uma cevadinha quente para poder dar uma animada. Pois é. E cuscuz, assim, é um alimento, né? Uma comida que todo mundo gosta. Quem não gosta, a gente tem aí nossas avaliações, porque cuscuz realmente, de qualquer maneira, é delicioso, viu? Eric, Eric Cauã está perguntando, cadê Gil do Miojo? Gil, acho que você está falando Gilca, né? Professora Gilca? A professora Gilca é do campo de Sergipe. Hoje nosso encontro vai ser só com os meninos da B, tá bom?
Eita, que Enzo Miguel tá fazendo inveja a gente aqui. Acabei de comer um aipim, ó. Deixe ele. E o outro cuscuz com carne do sol. Só jantar top aí, viu? Isabel, minha mãe não concorda do cuscuz. Também concordo aí, Tarciano. Deus mandou dividir o pão. Faz logo um delivery aí pra gente. Um pouquinho de cada. Quem sabe depois a gente pode se juntar, né, para fazer um lanche juntos. Vai ter que ter miojo, né? Vou ver se o nosso convidado de hoje já chegou aqui para a gente poder avançar, tá certo? Estou muito feliz, tá? Que vocês vieram, vocês estão aqui, vão participar. Quem não entrou ainda da sua base, chama ele aí, viu? Vou colocar para vocês aí o link da presença de hoje, tá certo? Para vocês poderem ir preenchendo. Lembrando que não precisa você preencher duas vezes, tá bom? Você pode colocar uma vez só para registrar sua presença, tá bom? Não se preocupe em ficar repetindo o preenchimento, tá bom? Vou botar aí no chat para você poder preencher. Vamos lá, vamos lá. Coloquei o link aí, tá? Vocês vão poder preencher, viu? Maria Eduarda está perguntando: hoje vai ter sorteio? Não sei, Maria. Você está querendo ganhar o que hoje? Falar nisso em sorteio, os prêmios que vieram dos outros campos já estão aqui na AB, viu? Inclusive, acho que Nasson, que eu vi o nome aqui, ganhou também um prêmio, não foi? Da ABS. Seu prêmio já está na AB, viu? Quando você puder pedir para alguém buscar, você pode ir lá buscar, ou pedir, né, para o pastor ou alguém que vai lá, viu? Já está na associação. Então, preencha um link aí, tá? Coloque seu nome aí na lista de presença. Vou dar mais 2 minutinhos para vocês preencherem aí. E enquanto vocês vão preenchendo, eu vou dar dois recadinhos, tá? E vocês vão anotando, viu? Pegue sua caneta para você anotar aí, porque missionário não pode perder tempo na questão das novidades e também das informações, tá certo? Hoje nós temos o encontro, dia 16/6, é o aulão sobre o livro É Guerra, certo? Amanhã, no mesmo horário, dia 17/6, terça-feira, nós vamos ter uma aula também com um teólogo. Ele hoje é professor da educação adventista, mas ele é teólogo e ele vai estar disponível aqui com a gente durante 40 minutos para poder tirar dúvidas, as suas dúvidas. Se você está com dúvida sobre algum tema do evangelismo, os temas das aulas que vocês assistiram, se você quer uma inspiração a mais para poder fazer o seu planejamento, amanhã é o dia, tá? Então, assim, revisem as aulas, revisem os assuntos, anotem as suas dúvidas e amanhã a gente vai ter essa oportunidade, tá bom? Então, hoje nós estamos tendo esse aulão, vamos ter. Amanhã, dia 17/6, vamos ter esse momento para tirar dúvidas, né? Para a gente conversar um pouquinho. Dia 7/7, que é uma segunda-feira, à noite vai ser a nossa prova, tá? Vai ser uma prova online. Então, o que é que vai cair na prova? Você vai estudar todos os materiais que você já tem acesso, que foi as aulas, né? Que vocês tiveram as 5 aulas online. Vocês podem também revisar o assunto do livro É Guerra, porque nós vamos ter questões também do livro, tá bom? E dia 7/7 não pode faltar, certo? Vai ser a nossa prova. Não se preocupem, não precisam ficar nervosos, vai dar tudo certo. É mais para a gente poder aprofundar o nosso conhecimento,
É, é como se fosse um quiz, só para saber se você realmente aí assimilou os assuntos, se você entendeu, né, realmente o que é esse projeto, como você vai poder fazer o seu evangelismo. Então, assim, aí Rafa já está perguntando aqui, tem como reprovar nessa prova? Rafa, não tem, porque você é um missionário que foi escolhido por Deus e é um missionário aí ativo, e vai poder ter esses dias, né, para você revisar os assuntos. É coisa tudo que vocês viram aqui, não tem nada de sete cabeças, tá bom? E fique tranquilo que não tem como reprovar. Isso tudo é para só facilitar o nosso conhecimento, tá? Na questão da missão. E aí, vocês já preencheram o link de presença? Coloquei aí de novo. Yasmin está perguntando sobre o planejamento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele amanhã, tá bom, Yasmin? Mas fique tranquila, vai dar tudo certo. E vocês anotaram as datas aí, né? E tem o nosso encontro presencial, que será em julho e vai ser na Associação Bahia. E você não pode perder esse encontro. Não, desculpa, não, na Associação Bahia é um outro evento. O nosso encontro vai ser o dia inteiro, tá? E você vai ficar esse dia todo com a gente, vai almoçar com a gente, porque nós vamos ter as aulas presenciais para fechar o ciclo de treinamento. E nesse treinamento presencial, você vai receber também o seu material, tá bom? A mochila, a camisa, a Bíblia, que está aí personalizada para você, Fischer, para você, missionário, tá bom? Então, não perca essas datas, tá bom? Depois eu posto aqui no chat também todas as datas direitinho, tá bom? Eu quero apresentar para vocês agora o nosso convidado desta noite, é o pastor Willemar. O pastor Willemar, ele é o coordenador de SVA. O que é o coordenador de SVA? É o Serviço Voluntário Adventista, que é a parte na igreja, o departamento na igreja, que cuida, né, dos missionários. Os missionários tanto no campo, os missionários além mar, os missionários em outros países. Então, o pastor Willemar, ele é o coordenador de SVA aqui do campo da Associação Bahia. E também é coordenador da Escola Bíblica Novo Tempo. E tem um trabalho incrível, viu? A Escola Bíblica Novo Tempo, através dos estudos bíblicos, né? Pelo WhatsApp, o aplicativo da Esperança, e tem alcançado muitas vidas, muitas pessoas, e realmente é um trabalho muito importante, né? Para o avanço do reino e para que o evangelho continue sendo pregado. Além disso, ou primeiro do que isso tudo aí, ele é esposo de Ana e pai de um bebê, a coisa mais linda, o Eric Gabriel. Pastor, depois se o senhor puder mostrar uma fotinha dele aí para os meninos babarem também, que Eric Gabriel é um menininho lindo, fofo demais. Pastor Yulemar, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Aqui são os meninos, os adolescentes que se inscreveram para o treinamento de evangelismo Fischer. Eles já receberam aulas online sobre vários assuntos, como fazer visitação, como fazer um sermão, como fazer um evangelismo. E a gente está nessa fase, né, de treinamento desses meninos, para eles agora poderem ter a experiência de servir ao Senhor na igreja local. Então, eles são chamados evangelistas Fischer, é o nome característico, né, para o nosso grupo de adolescentes. E ano que vem, quando ele fizer esse projeto esse ano, quando ele participar, quando ele trabalhar na igreja, ano que vem ele agora vai ser promovido a um plus do evangelismo. Eles irão participar das aulas do Meu Campo é o Mundo, onde o Ministério do Adolescente traz aí uma abrangência geral sobre o que é a missão, né? Como ele pode ser missionário na igreja, ou no distrito dele, ou no Brasil, em algum lugar do Brasil, e também além do nosso país, né? E aí, quando ele completa 18 anos, ele já vai ser seu missionário, já vai entrar no serviço voluntário adventista. Eu louvo a Deus porque nossa igreja, né, proporciona para os nossos meninos já desde cedo estarem engajados na missão. Pastor Ilemar, seja bem-vindo. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite
diante aí da sua agenda lotada, mas se sinta à vontade, né? Esses meninos agora são seus e que Deus te use mais uma vez. Precisa, ativar o áudio. Pronto, agora deu certo. Minha pró, muito E obrigado. é Obrigado pelo contigo agora. convite. Tá certo, minha pró. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com os adolescentes da Associação Bahia. Uma boa noite para todos vocês. Boa noite para todos vocês. Estou vendo pelo menos, estou vendo aqui Kaique, que eu conheço, nosso amigo. Trabalhamos junto ali no Colégio Adventista de Salvador. Deixa eu dar uma olhada na tela para ver se eu consigo identificar alguém aqui também, minha pró. Enfim, muito rostinho aqui que eu não vou conseguir identificar, não, que são. Tem um gatinho aqui na tela. Beatriz, Lucas, Bruna, Leandra, Giovana. Gente, bom estar com vocês, tá? É muito bom. A minha câmera não está muito legal. O computador tomou uma queda e ficou ruim aqui. Mas o que a gente vai falar aqui, eu vou estar projetando na tela uma apresentação, tá bom? E que seja bem proveitoso para todos vocês que vão participar aqui agora. Mas antes, deixa eu mostrar então a foto do meu filhinho, minha pró. Eu vou puxar aqui agora. Quem vai abrir aqui a nossa palestra de hoje é o Eric Gabriel. Deixa eu identificar aqui a foto dele. Eric Gabriel vai chegar com tudo aí agora na tela, viu? E Eric já é um mini missionário, viu? E todo Ah, sem garoto dúvida. propaganda aí. Ó, o Eric aqui, ó. Acabei de jogar no meu WhatsApp aqui. Já tá aparecendo na minha tela para vocês? Tá aparecendo a tela, a pasta do WhatsApp. Pronto. Muito bem. Está aí. Foto fresquinha de ontem, na Semana da Família. Clica Eu aí, acho que agora pastor, minha para foto abrir a foto. apareceu? Abriu? Não, abriu a pasta do Tá WhatsApp, não bom. abriu a Deixa, eu- foto. deixa, eu- deixa eu voltar aqui para ver o que que deu aqui. Eu acho que agora vai. Cadê o Eric? Cadê você, mocinho? Eric tem que Agora vai. aparecer para a gente ver. Agora o Eric aparece aí na tela. O missionário de 10 meses. É o E mini agora tá aparecendo? missionário. Coisa linda, Aqui diz, apareceu. A aqui mamãe, apareceu. a mamãe, o papai e Pronto. o neném. É a coisa mais Ó, linda, gente. essa foto é recente de ontem, Eric participando da Semana da Família que nós tivemos na igreja. E pensa que o Eric ficou ligado em tudo que estava acontecendo. Cada mexida que alguém dava, Eric estava ali ligado, viu? É o nosso missionário, inclusive na camisa aí com o logo do SBA também, viu? Pois é assim. Vou fazer uma do Fischer para ele. É pronto, coisa boa, coisa boa. Muito Lindo, bem, pastor. gente, vou projetar aqui agora a tela que eu quero apresentar para vocês. Nós vamos começar com uma apresentação de slide aqui da aula e depois a gente vai para um site. Eu já deixei o site aqui aberto para mostrar para vocês que estão aqui conectados nessa aula, tá bom? E aí, na medida que eu for avançando, se você quiser jogar. Aliás, vai ter um momento de perguntas, então no final. Muito bem, vocês estão já nessa rotina, né, de estudo do livro É Guerra, como alistar-se no exército de Deus. E nós vamos falar um pouquinho, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo desse livro, mas acima de tudo nós vamos lembrar e saber também qual é o meu papel, qual é o seu papel nesse grande conflito cósmico que está acontecendo, tá? Minha pró, eu acho que eu cheguei depois, imagino que já tiveram algum momento de oração, mas eu gostaria de orar também com os adolescentes, se possível, turma. Orem comigo nesse momento, aí onde você se encontra, feche seus olhos e faça uma oração agora aqui junto comigo, tá bom? Nosso querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela tecnologia que nos possibilita ter essa reunião, ter esse encontro. E de maneira muito especial, quero pedir a tua bênção para cada adolescente, para cada pessoa que está conectada agora
nessa live, nesse encontro, que a bênção do Senhor esteja sobre essa pessoa, sobre sua família também. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto muito importante acerca da salvação, acerca também do nosso papel nesse grande campo missionário que é o mundo, e queremos pedir ao Senhor que esteja nesse momento iluminando a mim e dando também compreensão para cada pessoa que está ouvindo a oração que faço nesse momento e faço em nome de Jesus. Gente, falando sobre guerra, eu quero introduzir falando exatamente do que está acontecendo nesse exato momento. Vocês acompanham os noticiários, têm visto a quantidade de guerra, né, que nós temos nesse momento acontecendo. Inclusive, tem uma guerra bem fresca, né, que começou agora entre Israel e Irã, né? Então, desde o dia 13 de junho agora desse ano, Israel ele lançou uma operação, né? E essa operação implementando ataques aéreos contra instalações nucleares e militares lá no Irã, né? Então veja que é uma batalha ali de drones que está acontecendo, embora haja uma distância muito grande de Israel e Irã, eles estão neste momento guerreando, né? Alguns especialistas acreditam que essa terra não vai durar muito por causa do alto custo de manter uma guerra nesse nível, uma vez que eles estão a mais de 2.000 quilômetros de distância, né? Então você tem aí a guerra mais recente que vocês estão acompanhando, Israel e Irã. Agora, olha que coisa é, incrível está acontecendo, ou melhor, preocupante, né? Do ponto de vista aí, civil, existem hoje mais de 50 conflitos armados, incluindo essas guerras, né? Guerra de grande escala e guerras civis. Ou seja, meninos e meninas, a gente está vendo alguma coisa, nós estamos vendo algumas coisas acontecendo, mas há muito mais conflitos armados do que talvez você imagine, ou seja, é muita guerra, é muito conflito, é muita coisa acontecendo em tempo real, né? Nesse nosso mundo. Só para vocês terem ideia, eu coloquei aqui algumas informações. Acho que minha tela saiu. Deixa eu ver aqui. Apareceu a tela da Pro. Então acho que saiu aqui, minha Pro. Deixa eu voltar para a tela aqui, a apresentação de slide. Veja aí, por favor, se voltou, gente. Que ela caiu aqui, saiu tudo, mas agora eu trouxe de volta. Só para eu saber se está ok aí. Tá ok, pastor, a gente está vendo, tá certinho. Pronto, tá certo, que tinha caído aqui. Bem, só para vocês terem uma ideia, o ano passado, né, de acordo com a matéria que nós encontramos, foi o ano mais violento no planeta. Imagine, isso contando a partir de 91, que foi o final ali da Guerra Fria, né, que durou algo em torno ali de 44 anos. Então, esse ano agora que passou, ele foi considerado o mais violento, né? O mais violento. Agora imagina, né? Guerras que estão acontecendo, 2024, o ano mais violento. Eu tenho aqui, por exemplo, vou passar agora aqui a tela para vocês ir acompanhando junto comigo. Eu vou apresentar aqui agora algumas dessas guerras que estão acontecendo. Deixa eu ver aqui. Bem, a primeira guerra que eu quero mostrar aqui, que está acontecendo nesse exato momento, é uma guerra que não terminou ainda, né? Ela está, obviamente, ainda em evidência, é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? Se você está por dentro dessa guerra, coloca aí no chat também para eu saber que você está por dentro dessas guerras aí. Se alguma dessas guerras que eu falar, você não está por dentro, também coloca no chat aí para a gente saber. Então, este conflito aí de Ucrânia e Rússia começou ali em fevereiro de 2022, né? Continua ativo e tem gerado uma significativa instabilidade na Europa, ou seja, é uma guerra que está com toda a força agora. Embora essa guerra ela foi apontada em 2022, mas ela já está desde 2014, né? Esse conflito é desde 2014 e agora em 2022 que ela foi intensificada. Veja, além dessa guerra, tem também Israel e o Hamas, que começou ali em 7 de outubro de 2023. Nesse conflito, inclusive essa foto que você vê na tela é uma foto desse conflito, né? Muita gente já morreu, milhares de mortes, e continua a ser uma das crises mais graves da atualidade. Então, nesse momento, enquanto nós estamos aqui nessa live, Israel e Hamas também está em guerra. Nesse momento que estamos aqui nessa live, Israel também está em guerra com o Irã. Nesse momento que nós estamos aqui na live, há também uma guerra acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, né? Bem, além dessa guerra
que a gente tem acompanhado na televisão, há outros conflitos também que são tão devastadores quanto esses que nós estamos vendo, que não têm sido vistos, como, por exemplo, essa guerra civil que está acontecendo ali no Iêmen, né? Este conflito tem sido devastador, com um impacto humanitário severo, e continua a ser uma das guerras mais longas e complexas do mundo, ou seja, essa é uma guerra civil, né, que já está se arrastando por mais de 10 anos. Imagine, meus amigos, é uma guerra que a gente não tem ouvido falar, mas essa é uma guerra que também está aí com toda a força, né? Também essa guerra aí tem pelo menos 5 anos que aconteceu, né? Uma guerra que terminou, né? Esse ano houve ali um acerto para encerrar essa guerra de mais de quase 40 anos, mas foi nesses últimos 5 anos que, de fato, a guerra entre a Armênia e Azerbaijão estava em alta, né? Ali, principalmente no ano de 2020, 2021, essa guerra estava em alta e qual era o objetivo? Questão territorial, né? Conquista de território. Então, você tem aí um território que era do Azerbaijão, mas a maioria dos habitantes era da Armênia, e, de certa forma, o Azerbaijão, né, querendo o seu território. Então, foi uma guerra aí com mais de 40 anos, exatamente nessa área que eu coloquei na tela aí, Nagorno-Karabakh, Karabakh, né? Karabakh, aí o sobrenome aí. Bem, além dessa guerra que eu mencionei aqui, há também uma guerra acontecendo no Sudão, né? E essa guerra contabiliza mais de 2 anos, ou seja, tem mais de 2 anos aí a guerra do Sudão. Mais de 6 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas e o número de mortos já ultrapassa a marca de 15 mil pessoas. Então, outras guerras que não estão no radar da mídia, mas são guerras que estão acontecendo nesse exato momento. E como a gente está falando, né, sendo preparados para essa guerra, e eu estou com o meu livro aqui na mão também, né? A gente precisa estar preparado para uma outra guerra que a gente vai estar falando daqui a pouco, mas é importante a gente perceber, nesse pano de fundo, que há conflitos que estão acontecendo nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui. Além desses que eu mencionei aqui, existem muitos outros conflitos. Coloquei aqui na tela algumas bandeiras representando alguns países, né? Como, por exemplo, aí a primeira bandeira, amarelo, verde e vermelho, com essa estrela, a bandeira de Myanmar, né? Então, lá também existe um conflito que está acontecendo em Myanmar, né? Uma guerra civil desde 2021, com ofensivas crescentes de grupos étnicos, né? Então, há uma guerra também acontecendo ali em Myanmar, né? Além disso, existem outras guerras, como ali na Etiópia, embora tenha havido um cessar-fogo ali na Etiópia, mas ainda continua uma situação muito tensa, né? Além disso, tem a guerra que eu mencionei do Sudão, há a guerra também aqui eu coloquei na tela também para vocês verem, na Somália. Então há uma guerra também acontecendo ali na Somália, e esse conflito, ele é um conflito contínuo, com ofensivas ali, que está acontecendo de tropas locais mesmo, né? Então você tem aí, este país também enfrenta conflitos armados significativos. Então veja, qual é a ideia aqui nessa introdução? Mostrar para vocês que as pessoas estão de olho nesse momento nas guerras, né? Todos estão de olho nas guerras que parecem não ter fim. Você liga a televisão, você vê guerra. E eu estou mencionando aqui algumas guerras de grande escala, mas tem aquelas guerras também de escala menor, né? Tem as guerras civis, como por exemplo em alguns países também aqui em nossa aproximação. E além de tudo isso, ainda existe as guerras, vamos imaginar aqui agora, as guerras que a gente vê dia a dia local, né? O problema que tem acontecido também, talvez até perto do bairro onde você mora, situações adversas que têm acontecido. Bem, e onde é que entra você nisso aí? Onde é que eu entro também? E aqui vem uma parte também muito interessante, porque embora esteja acontecendo muitas guerras, como eu acabei de mostrar para vocês apenas algumas, e como mencionei anteriormente, há pelo menos 50 guerras em curso, né? Só que nós precisamos lembrar que também estamos em guerra. Estamos em uma outra guerra sem precedentes, da qual muita gente não tem se dado conta. Ou seja, as guerras que estão acontecendo, nós estamos vendo, elas estão acontecendo, estão aí, muita gente está morrendo, mas existe também, meus amigos, outra guerra que está acontecendo também, e essa guerra tem gente que não está se dando conta. Continuam levando as vidas, mas não sabem de fato
o que está acontecendo, né? E o livro É Guerra, que você tem já em mão, imagino que vocês já leram, se não leram ainda completo, é, invista o tempo na leitura desse livro que vai preparar vocês exatamente para fazer parte desse exército, né? Porque quando nós pensamos em guerra, nós vamos lembrar, obviamente, que para a guerra acontecer, além das armas, também vai ter as pessoas envolvidas naquela batalha, né? Nós chamamos então daqueles que se colocam ali para guerrear, para usar essas armas, né? E a guerra que nós estamos agora mencionando é a guerra entre o bem e o mal, né? É a batalha do bem contra o mal. Nela, todos estamos envolvidos. E aqui vem um ponto muito interessante, porque essa é uma batalha que, mesmo você não tendo passado pelo o alistamento militar para, diante de uma situação do país e então guerrear e servir, essa guerra você não vai passar por um alistamento no sentido físico de ir até um local, né? Essa batalha entre o bem e o mal, ela está acontecendo e todos nós estamos envolvidos, quer queira ou não, quer a pessoa esteja preparada ou não. É uma batalha em que todas as pessoas estão envolvidas. Uns estão de um lado e outros, obviamente, estão de outro. E a pergunta que eu faço é, nessa grande batalha entre o bem e o mal, de que lado você está, né? De que lado você está? Bem, se você está aqui nessa live, imagino que você já se posicionou de um lado dessa batalha. Por isso, possivelmente você está aqui para se preparar, né? Para se preparar ainda mais nessa batalha que existe entre o bem e o mal. Tem um texto que eu quero compartilhar com vocês, já está aqui na tela, é Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao versículo 9. O livro vai mencionar sobre essa guerra também, e o texto bíblico diz assim, versículos 7, 8 e 9: Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos, eles pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram e nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Veja, esse texto aqui traz uma informação bem interessante para nós. Aqui é um contexto de guerra, né? Nós podemos muito bem usar a palavra aqui peleja para guerra. E houve uma guerra no céu. Agora, meus amigos, olha que coisa interessante. Essa guerra, ela aconteceu no lugar mais improvável que poderia acontecer, né? No lugar mais improvável, porque está dizendo que essa guerra aconteceu no céu. E ali estava Miguel, juntamente com seus anjos, que pelejaram contra o inimigo que se levantou ali, né? E ele também, o inimigo, ele pelejou, né, juntamente com seus anjos, ou seja, o dragão, aqui prefigurado, né, na palavra dragão, sendo a pessoa de Satanás, ele também estava com um exército. E quem era esse exército? Era todos aqueles anjos que se colocaram em uma posição contrária à posição de Deus, né? Então você tem aqui o anjo Miguel, prefigurando a pessoa de Jesus, né? E do outro lado você tem o anjo caído, sendo representado agora na linguagem aqui de Apocalipse como o dragão, né? E ele também tinha os seus anjos. Então você tem aqui uma batalha. E nessa batalha, o que acontece? Ele foi expulso, né? E o texto bíblico diz que ele foi atirado para a terra, e com ele todos os seus anjos. Ou seja, então essa é a guerra entre o bem e o mal, essa é a batalha que está acontecendo nesse exato momento, que nem todas as pessoas estão, talvez, atentas, ligadas para isso que está acontecendo. Então, vem agora aqui a importância do nosso papel nesse grande conflito, nessa guerra que está acontecendo. Então, veja, ele foi expulso, e quando ele foi expulso, ele veio agora trazer toda a sua tática de guerra, né? Exatamente para essa terra, para este planeta, e tudo que a gente está vendo nesse quesito é consequência exatamente desse inimigo, né? Desse inimigo. Bem, eu não sei quantos de vocês, imagino, não sei se a faixa etária de vocês, não sei se já está no período de se alistar, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu estava perto do período de se alistar, eu fui até o local, essa é uma foto minha, aí quando eu tinha 17 anos, talvez a idade de algum aqui do grupo, isso há muito tempo atrás, eu me lembro que nós tínhamos que passar pelo processo ali de alistamento, né? Se você já passou por esse processo, coloca no chat aí também para a gente saber. E se você já está se preparando para passar por esse processo também, coloca aí no chat para a gente estar sabendo, tá bom?
Bem, então quando chegou ali no dia 18 de abril de 2007, chegou o grande dia, chegou a minha vez. Era necessário também eu passar pelo processo. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu era bem franzinho, magrinho, né? E eu ficava pensando, tomara que eu não seja aprovado. Aí eu olhava para mim mesmo, olhava para o meu corpo e pensava, bem, se depender do meu físico, eu não vou ser aprovado, não. Então eu já fui para lá querendo ser dispensado. E olha que interessante. Então, no dia 18 de abril de 2007, o dia que eu fui até o local para ser apresentado, então o delegado ali, né, o Clóvis, né, que era o primeiro tenente, o Clóvis Tadeu Nunes, ele foi lá e carimbou isso aí, escreveu, ó, dispensado do serviço militar inicial em 18 de abril de 2007, por ter sido incluído no excesso de contingente. Ele escreveu assim, imagino eu, só para não ficar tão mal, mas eu tenho certeza que foi por causa da minha estrutura física, que eu era muito forte. Eles olharam para mim e falaram: olha, é melhor deixar esse jovenzinho aí de lado, né? Mas agora, olha que interessante, na outra página aqui, debaixo da minha foto, tem escrito assim: em caso de convocação, tá lendo aí? Deve apresentar-se imediatamente, né? Mesmo tendo sido dispensado, mas havia ali uma informação na tarja que dizia: em caso de convocação, você precisa se apresentar imediatamente. Quando eu olho isso aqui, e a gente vai entender a questão aqui do alistamento, ele tem um propósito, né? O alistamento militar, ele tem um propósito. Eu vou falar para vocês qual é o propósito. Mas está aqui a minha alegria. Tá vendo aqui? Em 18 de 4 de 2007, vocês podem ver o meu polegar e a minha assinatura. E eu assinei esse documento com muita alegria no coração. Eu não vou mentir para vocês. Claro que tem aqueles que querem, né, servir no exército, querem estar à frente desse tipo de ação, mas não era a minha realidade, não era o exército que eu queria estar, não queria estar nesse negócio, não. E assinei. Aí, Williamar Santana de Souza, olha essa informação, dispensado, né? Dispensado. E aqui eu coloco uma frase, né, que eu quero compartilhar para vocês, e com base nesse livro também muita coisa que vi aqui, que é uma preparação de fato para o exército do Senhor, né? Eu escrevi essa frase, ó, meu maior desejo, quando eu fui ali naquele dia, que acabei de mostrar para vocês, 18 de abril de 2007, o meu maior desejo era ser dispensado. Esse era o meu desejo naquele dia, e pense, quando eu saí daquele local, que voltei então, eu voltei leve, feliz, sabendo que eu não iria servir. E sabe o que que me temia em servir, em estar ali no exército? Porque o alistamento militar aqui no Brasil, né, é uma etapa crucial na vida nossa, dos jovens, que marca o início de um compromisso com o quê? Com a defesa da nação. Então eu fiquei pensando, é muito bonito essa questão de defender, né, a nação, nós cantamos o hino, mas eu ficava pensando, mas eu não quero ir para a batalha, não, eu não quero ir para frente de batalha. E eu ficava imaginando, e se eu estiver lá, como é que vai ser? E eu começava a imaginar uma infinidade de coisas, e se bem na hora que eu for estourar uma guerra, e aí a minha mente começava a pensar nessas coisas, eu ficava pensando, é, é, não é o tipo de coisa que eu quero estar, não quero estar nisso. E esse era o meu maior desejo, era não ser aprovado, era ser dispensado. E pensa que eu saí com esse papelzinho aí que vocês estão vendo na foto, guardo ele até hoje com todo carinho. Fui dispensado, né? E tá aí a assinatura do Clóvis Tadeu Nunes, que era o primeiro tenente na época, né? Era o delegado ali naquela região onde eu estava. Bem, e aí eu falo disso, talvez alguns podem pensar, olha, mas é o meu sonho, etc, né? Bem, mas aqui eu apresento, meus amigos e amigas que estão me ouvindo agora, algo que para mim foi totalmente diferente. Lá eu queria ser dispensado, só que existe uma guerra entre o bem e o mal. Nós vimos agora no livro de Apocalipse que guerra é essa, só que dessa guerra eu não desejei pedir dispensa. E sabe por quê? Porque quando eu entendi esse grande conflito entre o bem e o mal, eu consegui entender que a minha vida de fato teria propósito se eu estivesse do lado, obviamente, do lado vencedor, porque quando a gente vai à Bíblia já mostra quem vai vencer essa guerra, e então essa é uma guerra que eu não desejei pedir dispensa. Eu tive então a oportunidade de ver a guerra anterior, ou melhor dizendo, né, o alistamento, que é exatamente uma preparação para defender o país em caso de guerra.
Então, não quis saber disso, mas quando entendi, uma guerra é um conflito cósmico que está acontecendo entre o bem e o mal, e que a nossa mente é o alvo desse grande conflito, então eu pensei, essa guerra eu quero participar, essa guerra eu não desejo pedir dispensa, então eu quero. Agora você pode estar pensando, e pode pedir dispensa? Veja, esse é um tipo de guerra que o lado que você se colocar naturalmente, ou melhor, enquanto você não deseja de que lado você está, você automaticamente já vai estar dizendo de que lado você está, porque o lado da indecisão nessa guerra não pertence ao exército de Deus, né? Então, é uma guerra que eu sabia o lado que estaria e era a guerra que eu de fato queria estar. E aí no livro É Guerra, que vocês têm na página 85, ele diz o seguinte: é importante compreender o cenário tão triste dessa guerra espiritual em que estamos envolvidos, ou seja, você que está me ouvindo agora está envolvido diretamente em uma guerra espiritual. Então, nesse livro fala que é importante a gente compreender o cenário, né? Cenário triste dessa guerra espiritual em que estamos envolvidos e entender como tudo começou. Veja, você só vai conseguir ser um bom, é, uma boa pessoa, um bom aliado do exército de Deus, se de fato você compreender, e aqui que está a grande questão, você entender como tudo começou, onde essa guerra de fato está acontecendo, exércitos participantes dessa guerra, qual é o objetivo dessa guerra. Então, quando você entende tudo isso, então você começa agora a olhar para os desafios que são apresentados para você na igreja de uma forma totalmente diferente, porque você está entendendo o processo dessa guerra. E aqui tem o livro que você está em mãos, inclusive eu estou pegando o meu aqui agora, porque esse livro, como o próprio título diz, ele vem mostrar os passos que você precisa ter para ser é, esse soldado, né? Esse soldado no exército de Deus, né? Então, como alistar-se no exército de Deus. Então, nesse livro apresenta as estratégias. Nenhuma guerra que está acontecendo, eles guerreiam sem estratégias. Então, existem estratégias que estão acontecendo nesse momento. Há o grupo que está ali projetando os ataques, estão projetando o que vai ser feito. Então, você tem exatamente uma guerra que está acontecendo, e quando você vai agora ao livro que nós estamos estudando, que vocês estão estudando, e eu mencionei muita coisa desse livro aqui também, é exatamente a forma que eu tenho para me preparar. Então, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo agora, eu não sei se você tem dias sem pegar esse livro, mas eu quero desafiá-lo agora, como alguém que tem a parte direta nessa guerra que está acontecendo, a se preparar. Por isso é necessário você pegar aqui essa literatura e começar a buscar as informações que tem ali, né? Então, por exemplo, o livro traz para a gente onde é que a guerra começou, quais são os dois exércitos, onde a guerra acontece agora, quem é o nosso grande general nessa batalha. Toda guerra tem um cabeça, tem um líder que está ali para conduzir. Quando será a última batalha que vai acontecer, né? A guerra já foi vencida, em que nível dessa guerra nós estamos, como saber quem é do exército certo. Então, tudo isso está nesse livro. E é uma proposta agora de a gente começar a imergir ainda mais. Eu sei que você já está com a literatura, mas eu quero desafiar você que já leu a ler novamente, por ter, de repente, se passou alguma coisa desapercebida, é hora agora de você estar preparado. E você que ainda não pegou o livro, meu amigo e minha amiga, é a hora de você compreender de maneira muito clara, né? Muito clara, qual é o seu papel nessa guerra, qual é o papel nesse grande conflito. Eu estava olhando desses países que estão em guerra, haviam filas de pessoas que estavam ali se voluntariando para ir guerrear. E eu fico pensando, né? E no exército de Deus, será que nesse momento tem fila de pessoas que estão ali se voluntariando para servir nessa guerra? O que eu posso falar para vocês dessa guerra, e o livro também apresenta, aborda isso aqui para a gente, é que essa guerra nós já temos com definição qual é o lado vencedor. Essa guerra já está claro quem vence. Quando você vai nos conflitos atuais, há uma grande incerteza de que vai sair vencedor daquela guerra. No entanto, essa guerra espiritual, essa guerra cósmica, esse conflito entre o bem e o mal, já sim tem um lado vencedor, e esse lado é exatamente o lado de Jesus Cristo, nosso grande general. Por isso, meus amigos, nós precisamos estar
atentos a essa guerra. Eu quero mostrar aqui para vocês agora um site. Esse site, ele ainda está ligado aqui nessa nossa apresentação. Eu saí da tela aqui para entrar em uma outra tela. E essa outra tela que eu mostro aqui agora para vocês, espero que vocês visualizem. Deixa eu só ver aqui como colocar a tela. Deixa eu voltar aqui. Eu quero mostrar para vocês um site. E esse site, ele traz para a gente um panorama de como está aqui. Agora vou projetar. O site está aqui atualizado. Eu vou colocar para vocês aqui uma informação que eu julgo muito importante também nessa guerra, você está por dentro, né? Por dentro, e vou apresentar aqui agora, está abrindo aqui o site, está carregando aqui as informações do site, e agora eu vou projetar para você. Então está aqui, e aí se apareceu. Bem, aqui diz que está na tela, né? Imagino que já está para você também. Então nós temos aqui esse site, que é um projeto, como vocês podem ver, vou já deixar traduzido aqui para facilitar para você também. Então, esse site é um site que mostra os povos não alcançados. Então, você tem aqui, eu vou passar o slide, o meu mouse aqui para você ir verificando. Ó, qualquer parte aqui dos continentes, qualquer país que eu clicar, ele vai me dar informações em tempo real de como está o avanço do evangelho nesses lugares aqui. Agora, olha que interessante, eu vou no Brasil, tá bom? Eu vou clicar aqui no Brasil, vocês estão acompanhando a tela? Pronto, estou aqui no Brasil. Aqui no Brasil mostra que existe 212 milhões 591 mil pessoas. Veja, então nós temos uma população de mais de 212 milhões de pessoas. Aqui no Brasil existem pelo menos 322 grupos, né? Grupo de pessoas. E a gente vai ver mais à frente que grupo de pessoas são essas. E nós vamos ver que nos grupos étnicos que tem aqui no Brasil, nós temos pelo menos 50 grupos não alcançados, né? Se a gente for para outros países aqui, como por exemplo aqui, ó, vou colocar em cima aqui da Romênia, só para você ver, ó, que a Bulgária que parou, nós temos 23% da população não alcançada. Deixa eu ver outras aqui. Deixa eu ver aqui nessa região, deixa eu clicar o mouse, vai acompanhando aí. 25% não alcançado na Suécia. Você tem aqui na Finlândia, 26%, e aí vai, né? A Rússia, 64% não alcançados. Deixa eu ver aqui em outro lugar. Austrália, 16,4%, e aí vai. Esses dados aqui é do cristianismo de modo geral, né? Agora vamos aqui, 14% aqui na Espanha, não alcançados, né? E você tem aqui a França, 32%, Alemanha, 32%, e aí vai. 19% na Áustria. Agora eu vou no Brasil. No Brasil diz que são apenas 15,5% não alcançados. Vou clicar aqui, que vai agora ampliar um pouquinho dessa nossa realidade. Você pode consultar esse site também depois, para você mesmo fazer uma viagem e entender como está a questão da pregação do evangelho no mundo, tá bom? Bem, então você tem aqui, como eu disse para vocês, 322 grupos não de pessoas, de modo geral. Aqui são grupos, como por exemplo, no Brasil, nós temos o idioma oficial, que é o português, né? Nós temos também a língua brasileira de sinais, que é o idioma oficial. Só que, fora isso, existem dialetos, né? Algumas tribos indígenas também que falam os seus dialetos locais, a sua língua. Então, só no Brasil são mais de 300 grupos, 300 dialetos que nós temos, né? Ou melhor dizendo, 322 grupos, e aqui inclui também pessoas de outras nacionalidades que moram aqui, e eu vou mostrar para vocês, como por exemplo, aqui tem uma comunidade muito forte alemã, aqui tem uma comunidade muito forte também, né? De pessoas de americanos também, né? Dos Estados Unidos. Então, você tem várias populações aqui também que entram nesse grupo. Então, quando você vai aqui para esse quadro geral, você tem aqui o grupo de pessoas fronteiras não alcançadas, população fronteira não alcançada, melhor aqui. População não alcançada, você tem aqui 0,1%, então entendendo que o Brasil é um país, né, de maioria adepta ao cristianismo. Entretanto, quando nós falamos da mensagem do advento, aí você vai perceber que esse grupo ainda fica ainda menor, né? Vai ficar um grupo bem menor quando a gente fala agora das três mensagens angélicas. E você está sendo alistado
nesse exército para exatamente proclamar as três mensagens angélicas. Mas vamos lá. Aqui tem um mapa, como vocês podem ver, e cada cor desse mapa vai demonstrar o grau de aceitação das pessoas. Então, por exemplo, quanto mais vermelho for, significa que tem pouquíssima presença do cristianismo, e quanto mais verdinho for, significa que tem mais gente alcançada. Então, olha no mapa geral, você vai ver que tem várias pessoas não alcançadas, tá vendo? Então, vou clicar aqui para você ver, ó. Aqui são grupos. Arara do Rio Branco, do Brasil. Deixa eu ver outro grupo aqui. O Iacarauacata, também, outro grupo não alcançado. Baena também. Vocês estão vendo aí na tela? Eu estou clicando o mouse em cima, tá vendo? Caxixó. Então você tem vários grupos que não fazem ideia ainda a respeito do cristianismo, não sabem o que é isso, ó. Paiacu também. Agora eu vou em outra coisa. Isso eu cliquei em cima do vermelho. Agora eu vou clicar no verdezinho aqui, ó. Aí você tem outros aqui, ó. Bororó é uma outra comunidade, mas aqui alguns já falam, já ouviram falar sobre Jesus. Então você tem aqui, depois vocês podem explorar esse mapa, tá bom? Podem explorar. Então aqui você tem a lista desses grupos, tá vendo só? Você tem aqui a foto das pessoas e o grupo que eles pertencem. Vou pegar um grupo aqui aleatório só para vocês entenderem um pouquinho. Pronto, aqui. A Arara do Rio Amônia, você tem aqui, ó, 500 pessoas, tá vendo? O idioma deles é desconhecido, pelo menos aqui para quem fez a pesquisa nesse site. E aqui você tem eles como a religião étnicas e você tem aqui, ó, 0% alcançado. Então você tem um grupo aqui que não foi alcançado ainda, tá certo? E você depois pode ir dando uma olhada nisso aqui, tá certo? Tem muitas informações bacanas. Deixa eu ir na página 7 aqui. Na página 7 continua, tá vendo? Então você tem aqui a quantidade de adeptos ao cristianismo, evangélico, o progresso, né, a religião primária, a língua primária, olha só, tá vendo? A língua caiapó, português, coreano, olha só, a comunidade coreana aqui, 47 mil coreanos aqui, tá vendo? Sendo que você tem aqui um grupo que está aqui no Brasil. 55% deles são adeptos do cristianismo, mas tem um outro grupo muito grande. Então esse site ele vai mostrando o quanto é necessário pessoas se alistarem nesse exército para se prepararem para alcançar mais à frente. Depois vocês vão estar estudando da missão transcultural, mas aqui não é a missão fora, aqui é a missão dentro, né, no Brasil. Então, no Brasil, nós temos aqui uma série de pessoas não alcançadas. E, meus amigos, meninas e meninos, vocês estão em um momento crucial desse grande conflito entre o bem e o mal, e há necessidade de vocês estarem preparados para isso, né? Se preparando para essa batalha, porque como o texto bíblico diz, a seara é grande, os trabalhadores são poucos e precisamos orar para que Deus continue enviando trabalhadores para a sua seara. Eu vou dar um stop aqui agora, são 8h20, eu vou estar agora dando stop na apresentação e exatamente, não sei se é o momento de abrir agora para vocês também apresentarem as suas impressões, mas as minhas impressões acerca dessa literatura que nós estamos estudando é exatamente que é o melhor manual que a gente tem no momento de estar verificando as táticas dessa guerra, né, de preparação para essa guerra. Por isso eu desafio vocês, né, nesse aulão que nós acabamos de participar, por isso eu desafio vocês, né, a não estarem nessa guerra de forma displicente, de forma parcial. Como eu falei para vocês, no alistamento do exército, eu não queria estar, mas nessa guerra, sabendo qual é o lado vencedor, sabendo que eu posso ter uma influência muito grande, eu quero e estou alistado nesse exército e vocês precisam também se preparar para isso. Por isso, concluo aqui agora esse momento falando para vocês que o Espírito de Deus está à disposição para ajudar e abençoar a todos aqueles que querem estar participando de frente desse exército, nessa guerra, porque sem sombra de dúvida, cada pessoa que você resgatar, cada pessoa que você apresentar a mensagem, sem sombra de dúvida, será uma pessoa menos perdida e será uma pessoa a mais no reino do céu. Que Deus abençoe você e Deus abençoe esse projeto em que você está envolvido e que, pela graça de Deus, essa geração de adolescentes é uma demonstração clara e você faz parte disso,
de que as coisas não estão perdidas para nós, para os jovens, para os adolescentes, como alguns pensam. Muito pelo contrário, há muitos que estão comprometidos com a causa do Senhor e vocês que estão aqui nessa live são uma prova viva disso. Por isso, eu oro para que Deus use cada um de vocês e Deus quer usar, mas há também uma forma de preparação e esse livro está aqui para nos ajudar a se preparar. Aqui vocês vão ver histórias de pessoas que já estão nessas batalhas e aqui vocês vão ver também as estratégias que precisamos utilizar para lograrmos êxito nessa guerra e nessa batalha que Jesus está confiando a mim e a você. Que Deus abençoe. Fica aberto agora, Pro, para perguntas ou alguma curiosidade ou alguma contribuição também, a fim de que possamos crescer nesse assunto. E não esqueçam, nesse momento vocês estão sendo chamados exatamente para se preparar para essa guerra mundial, mas acima de tudo no lugar em que você está. O primeiro campo de batalha, o primeiro local a ser vencido é exatamente onde você se encontra agora. Então, Deus abençoe a todos. Estou aberto aqui agora para perguntas, se for esse a proposta agora, minha prova. É isso mesmo, pastor. A proposta é essa. Muito obrigada mesmo, viu? Esse livro é realmente muito incrível. E o interessante, meninos, que eu acho que vocês perceberam também, que ele foi escrito por um casal que, enquanto eles eram adolescentes, eles já estavam envolvidos na missão. Para vocês verem aqui, que não foi um livro aleatório, alguém pensou em fazer, em criar, não. Foram a vivência desse casal, enquanto eles já eram adolescentes, né? Na questão da missão. Meninos, vale a pena vocês explorarem mesmo o livro. Aqui tem QR Codes trazendo, nesse caso, nessa página que eu estou, o QR Code traz curiosidades sobre a Índia. Pastor Ilemar, seria possível o senhor mandar para a gente esse site? Eu achei muito interessante mesmo, eu não conhecia. E vai Vou colar ser, no chat agora aqui. pronto, obrigada. Vai ser incrível você navegar nesse site, você ver e analisando, né, onde o evangelho é, está sendo pregado. Vale a pena a gente explorar. Pastor, já estão perguntando aqui. Maria Clara está perguntando se o senhor pode disponibilizar o slide para a gente. Posso? Eu te mando, minha prova. Pronto. Aí, Maria, vai estar disponível, viu? Meninos, o que vocês quiserem contribuir, o chat está aberto, vocês podem agora falar a impressão que vocês tiveram do livro, tá? Contribuir aqui com o que o pastor Ilemar trouxe para a gente também, tá bom? Enquanto vocês vão escrevendo aí, eu vou falando um pouquinho mais sobre o livro. Eu gostei da arte, como ele foi diagramado, né? Chama a atenção da gente para a leitura. A gente senta assim, rapidinho, você dá vontade de ler logo tudo. Muito interessante mesmo. E sem contar, na parte aí no final que tem no campo de batalha, falando, né, sobre o Minha Bandeira, os prisioneiros especiais de guerra, refugiados de guerra, exilados mais resilientes. O assunto é muito importante para você, querido missionário, que está começando aí esse ministério, tá bom? Então, tudo que a gente traz aqui é para poder fazer com que você esteja não só ciente, né, da missão, do que é a missão, mas que você se apaixone, né, por essa missão na questão de pregar o evangelho, porque Deus tem te chamado, tá bom? Pastor, Mari Gomes está perguntando assim: como ajudar uma pessoa a se preparar para essa guerra espiritual? Muito bem, a pergunta que você faz aí, vou dar uma dica aqui. Ó. Se você ainda não completou a leitura do livro, essa é a oportunidade, porque o livro ele vai exatamente nos ajudar nesse processo, tá certo? Mas a primeira coisa aí que o livro vai abordar, e eu posso dar um spoiler aqui, para quem não leu ainda, precisa ler com urgência, né? Mas uma das coisas que o livro vai apresentar é, primeiro, você precisa conhecer esse cenário da guerra em que você está envolvido, porque eu só vou poder ajudar outra pessoa compreendendo a situação em que eu me encontro. Se isso faz sentido para você, isso faz muito sentido para mim, né? Então, se isso faz sentido para você, a primeira coisa que você precisa fazer é exatamente partir agora para a parte da leitura, porque eu posso falar algumas coisas aqui para você, mas vai ficar incompleto. Então, o livro vai estar aí agora para dar todo esse suporte de preparação. Então, a primeira coisa que eu digo, para quem fez a pergunta aí, é exatamente entender esse cenário de forma mais ampla. Então, você vai ao livro aí, que esse livro vai começar a te ajudar. Mas o que eu te falo
de imediato, é exatamente que a forma de você alcançar esse objetivo, primeiramente, é compreendendo em que situação, compreendendo de forma muito clara a questão desse grande conflito entre o bem e o mal. É a primeira coisa, é entender o contexto dessa guerra. Muito bom. Pastor, Sofia tocou no assunto agora que é bem da sua área, do SVA. Olha só, Sofia já quer ouvir aí um convite, quem sabe. Pastor, como saber se meu chamado é para fazer missão dentro ou fora do Brasil? Olha aí, Sofia, muito bem, tá bom então. Sofia, eu vou te falar algumas impressões. O primeiro, que a missão transcultural, ela está disponível a partir dos 18 anos, né? Enquanto a gente não tiver na maioridade, de repente aqui o grupo aqui de 12 a 16 anos, né? A preparação é na missão local, né? A missão local, essas mission trips que acontece como a Pro foi com um grupo para passar uma semana. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, viu? Deixa eu falar isso aqui agora é uma impressão que eu tenho, mas eu quero compartilhar assim mesmo. Qual a impressão que eu tenho quanto a isso? O chamado que Deus faz para a gente, Jesus faz um chamado para cada pessoa. Ele fez um chamado para mim, faz um chamado para você que está me ouvindo também, Deus tem um chamado para você. E eu tenho uma convicção de que para algumas pessoas, quando fala em missão transcultural e o coração bate mais forte, já é um indicativo, eu posso falar isso nesse sentido, já é um indicativo de que a pessoa pode, de repente, ter tido um chamado para esse tipo de missão. Por quê? Porque não é todo mundo que tem essa disposição, essa coragem de partir para um local desconhecido, longe da família, e diga-se de passagem, o campo missionário não é só foto de Instagram, que talvez alguns olhem ali, o missionário A, B, que está em tal lugar, que legal, que lindo. Não, não, muito pelo contrário, o campo missionário é um campo extremamente desafiador, mas se mesmo em face dos desafios que tem, mesmo em face de todas as situações, se o seu coração bate mais forte, já é um indicativo. Aí você vai precisar a começar em sua oração particular, fazer essa pergunta para Deus e falar para Deus também, se de repente você tem esse desejo. E sem sombra de dúvida, Deus vai colocando as pessoas certas, Deus vai colocando os projetos na sua frente. Agora, uma coisa muito importante, para essas missões transcultural, é extremamente necessário que quem está me ouvindo e queira se aperfeiçoe no inglês. O inglês, ele abre portas para esse tipo de missão também transcultural. Muito bem. Pastor, a gente já levou uma regulagem aqui deixa eu ver, foi Maria. Maria falou: para de dar spoiler, eu ainda não terminei. Oh, Que olha, legal, né? muito bem. Olha, e quem ainda não terminou, vamos lá, hein? Vamos para a leitura para todo mundo ficar por dentro. Assim, e não lê só uma vez, não, viu? Se você já completou a leitura, lê de novo, porque você vai encontrar outras pérolas, tá bom? Verdade. Pastor Yulemar, eu te agradeço demais. Muito obrigada mesmo por esta oportunidade de compartilhar aqui com a gente a sua impressão sobre o livro É Guerra, trazer a sua experiência também e trazer esse momento, né, de clareamento para os nossos adolescentes sobre essa questão da guerra espiritual e como eles também estarem aí disponíveis para servir ao Senhor. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe o Senhor, cuide, proteja e guarde. E daqui a uns 2 anos, esses meninos serão seus, para o SVA enviar aí para a missão onde Deus precisar. Muito bem, turma, vamos nessa, pela graça de Deus. Eu também agradeço, pela oportunidade aqui e aproveito só para deixar um recado com a turma aí. Gente, eu já tive algumas participações em missão transcultural, é, de curto prazo, no país chamado São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, recentemente agora também com a turma da associação na Argentina, e tem outras que a gente vai, pela graça de Deus. Agora veja, quando eu fui na minha primeira missão transcultural, eu não fui diretamente para uma missão transcultural. Primeiro, eu fiz missão onde eu estava. Então, eu participei de muitos projetos missionários da igreja local, né? Da igreja local, e também projetos missionários dentro do próprio Brasil. Claro, eu já era de maior nesse período, mas lembre, a missão começa onde você está. Então, não esqueça disso, tá bom? Há um campo missionário gigantesco. É verdade, tem muita gente que o coração bate mais forte para a missão transcultural, mas quem quer fazer missão já começa onde está. Tá bom?
Valeu, meu pro. Obrigado também pelo convite aí. Obrigada, pastor. Nós vamos agora ficar aqui um pouquinho mais com eles, o senhor fique à vontade, tá? Tá bom? Um abraço para vocês aí. Tchau, tchau, galera. Abraço, obrigada. Meninos, eu vamos relembrar aqui qual foram as datas, tá? Que eu falei no início. E aí vocês vão já poder anotar aí, tá bom? Amanhã, 17/6, nós vamos ter uma aula com um teólogo, um professor que é teólogo. Ele vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre missão, tá certo? Amanhã, 7h30. Dia 7/7, à noite, vai ser a nossa aplicação do quiz, da prova aí, para poder aprofundar o seu conhecimento, tá certo? Dia 7/7. E dia 27/7, também de julho, vai ser o nosso treinamento presencial, ok? De 8h30 às 16 horas. Iremos passar o dia inteiro juntos. Nós vamos ter aulas incríveis, você não pode faltar, ok? Lembrando que quem participou certinho das 3 fases, a primeira, do treinamento presencial em Lauro, a segunda parte. A segunda fase foi as 5 aulas, né, online, e a terceira fase, que é o treinamento presencial, você vai poder levar para auxiliar você no seu evangelismo todo o material, certo? A mochila, a camisa, a Bíblia, ok? Então, é um material para te ajudar, para te dar essa motivação, para ser um material para te dar um up, né? Nessa questão da missão, para te ajudar, para te auxiliar, tá? Mas sabemos que o material não é tudo, né? Você é missionário onde você está, com o que você tem na mão, tá certo? Relembrando que você pode revisar as aulas, estão todas gravadas. Nós vamos repostar lá o cardzinho dos materiais, tá certo? Louise me deu um recadinho aí, quer falar comigo. Acho que você pode mandar mensagem no privado, ok? Tarciano está precisando do livro. Cara, você tem que buscar esse livro urgente. Você não pode ficar de fora, você tem que ler esse livro rápido. Que mais? Deixa eu ver o que estão falando aqui. Já falei, Maria pediu as datas de novo, já falei. Muito bem. Quem preencheu certinho aí o link de presença, quem ficou até o final, Kaique, tem uma surpresa para gente. Kaique, fala aí para gente, o que é que você tem de surpresa para os nossos meninos? Lembrando quem preencheu e quem ficou até o final. Bora lá? Coisa boa. Boa noite, gente. Para quem ficou até o final, preencheu a lista de presença, a gente tem o quê? Sorteio. Isso mesmo, gente. Muito Sorteio bom. para vocês. Kaique, Deixa eu e nós abrir aqui a temos, nós listinha. temos um brinde aqui que os meninos gostam bastante, inclusive você está usando ele aí. É mesmo? E será que os meninos gostam? Eu já imagino que é. Eu já Gisele está imagino. falando, hoje eu ganho, bora fazer a oração aí, né, Gisele? Eu sou do time que não ganho muita coisa em sorteio, não, mas vocês estão aí aptos para ganhar. Até hoje, em vários sorteios, eu só ganhei um item. Um item. Bora Já tem lá. gente perguntando aí do kit. Vamos ver. Hoje só tem a B, então Pois a é. gente não vai precisar se preocupar aí com. Não tem outra Opa! concorrência, né, Kaique? É isso. Só um instante que eu fechei sem querer a lista de nomes. Enquanto você vai abrindo aí, eu vou falando aqui. Eric está perguntando: esse ano a gente vai ganhar a Bíblia junto, com a camisa? Eric, o valor da inscrição que você ou a igreja fez já é o valor da Bíblia, tá? Então, independente de você ter ido para assistir os treinamentos ou participado, a Bíblia já é sua. Agora, o restante do material, que é o material adicional para você fazer o evangelismo, é que vem de acordo com a sua presença ou acompanhamento nas 3 fases, tá bom? Exemplo, eu não consegui ir para o treinamento lá em Lauro, mas eu assisti as 5 aulas e fui para o treinamento presencial. O material já é seu, tá bom? Porque pensem aqui comigo, não faz sentido. Se você não participou, se você não buscou conhecimento, se você não foi treinado, se você não assistiu às aulas, como é que você vai saber usar o material que a gente vai te entregar, né? Não faz sentido. Então você precisa estudar, precisa participar, tá certo?
Deixa eu ver quem que está falando aqui. Isabela está falando meu sonho. Isabel falou, hoje eu vou ganhar. Bora lá, bora torcer. Luísa já falou, eu vou ganhar, se Deus quiser. E hoje não tem concorrência, viu? Hoje é só a B. Vamos lá? Luiz já respondeu aqui, Kaique, o que vai ser, já manjou aí o que Já vai ser. respondeu? Olha Já. aí, E ele coisa boa. acertou. Temos dois fones hoje, tá? Bora ver. Quem é o primeiro? Vamos soltar então primeiro? Vamos lá. Soltei aqui, já vai o nome da base junto. Vamos ver quem vai ser. Mexeu, mexeu. Demile Conceição dos Santos. Base Os Profetas. Muito bem. Demily, você tá aí? Cadê Reage aí no Demile? chat pra gente, por favor. Demile tá Se a- aqui, hein? Ela ficou até o final, o fone é Demile dela. tá aí. Demile é do distrito de Parque São Paulo, se eu não me Ela engano. está, ela deu várias reações, como dizer, eu tô aqui, o prêmio é meu. Olha Parabéns! aí. Ó, arrasou, viu? O fone seu, você pode ir lá na B buscar, viu? Temily, a base Os Profetas, viu aí o peso do nome dessa base? É, rapaz. Arrasou. Vamos lá, dá uma mexidinha aí, Kaique, para ver quem vai Vou receber, mexer, ganhar hein? o último. Mexi, hein? Vamos lá. Mexi bastante. Vamos ver quem vai sair. E aí? David Santana Santos, base Aguardando o Senhor. Muito bem, isso é nome top isso aí, viu? Nome de David tá aí, peso. hein? David tá aí, já reagiu no chat aí. Pois é, Base já botou. AGS. Aê, tô aqui. Ninguém quer perder, viu, a bênção? Pois é. Que top, viu? Parabéns, Demily. Parabéns, David. Chegaram aí no horário, preencheram a lista, ficaram até o final, ó. Que Deus abençoe vocês. Dois fones, podem ir lá na B ou pedir alguém para ir buscar, tá certo? Não tem problema. A gente vai estar com o nomezinho tudo direitinho lá e vocês podem buscar, inclusive quem já foi sorteado nos anteriores, tá? Junto com os outros campos. Vocês podem pedir alguém para ir pegar, tá bom? Meninos, nós vamos colocar lá no chat, não, nós vamos colocar no grupo essas datas que a gente comentou aqui, tá bom? Para você não perder nada. E vamos repostar também o cartão onde está todas as aulas, os materiais das aulas, tá bom? Para você revisar, não perca o tempo, tá certo? E amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre o planejamento, preenchimento, etc e tal, tá bom? E também nós vamos ter essa oportunidade de você tirar dúvidas com esse teólogo, tá bom? Tudo sobre missão. Eu quero aqui que vocês tragam perguntas relevantes, tá? Você pode trazer também, relembrar algo do livro que você leu, alguma dúvida que você ficou aí, ou até mesmo uma contribuição, tá bom? Da sua impressão sobre o que você estudou, tá certo? Esses meninos são demais. O povo chorando, já acabou, foi. Não fique assim, ó, porque tem. No dia 27, nós vamos ter um momento presencial e você vai receber muitas bênçãos lá, tá bom? Não fiquem assim, vai dar tudo certo. Gente, muito obrigada mesmo pela presença de vocês, tá? Amei estar aqui com vocês. Vi que uma quantidade muito importante esteve aqui. Isso mostra que você está interessado, que você está buscando conhecimento, tá bom? Beijo no coração, amo vocês, meus missionários lindos, que eu só chamo assim, missionários lindos. Nós vamos terminar com oração, tá bom? E amanhã vamos estar juntos, viu? 7h30 de novo. 7h15 a gente abre aí a sala para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Mas 7h30 a gente começa em ponto, combinado? Então vamos orar? Aí onde você está, você fecha seus olhos, a gente vai orar agora, tá bom? Querido Deus, nós te amamos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos escolheste para sermos teus servos. Neste momento especial, Senhor, eu quero entregar em tuas mãos cada adolescente aqui presente. Que o Senhor cuide deles, proteja, guarde, que o Senhor cada dia mais reacenda esse desejo que eles têm de te servir.
Que o Senhor esteja com eles, guardando, trazendo a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. E que eles saiam, Senhor Deus, cada dia mais motivados, querendo aprender mais de Ti, com o único objetivo, Senhor, de salvar pessoas. Porque esse é o nosso objetivo, é a nossa missão aqui na Terra. Pregar o Evangelho para mais e mais pessoas te aceitarem enquanto há tempo e oportunidade. De maneira especial, dá-nos uma noite tranquila, que possamos descansar e amanhã acordar bem, com saúde para as nossas atividades. Visita cada adolescente nesta noite, abençoe também cada família aqui representada, que o Senhor esteja com eles, dando aquilo que eles necessitam. Por favor, Senhor Deus, fica conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Beijo, cheiro, queijo para vocês. Leiam o livro, tá? Não percam tempo. Beijo, viu? Amo vocês. Até amanhã. Tchauzinho.